Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma indicação de literatura. Demorei um tempinho aí, mais de uma semana, para postar esse vídeo. A correria do dia a dia acabou me impedindo de mandar para vocês essa indicação. Porém, eu já vou fazer uma maratoninha, porque tenho essa indicação, já terminei uma outra, que ainda tá para ser lançada aí, acho que amanhã ou depois devo mandar para vocês mais uma indicação, e já tô acabando o meu terceiro livro depois disso, para mais uma indicação para vocês que vai valer a pena também, tá bom? Dessa vez, como eu disse no vídeo passado, na outra indicação, é uma indicação especial. Por quê? Porque são 3 livros em um. Esse livro aqui, ó, O Melhor da Espiritualidade. São 3 grandes obras que falam sobre espiritualidade. Na verdade, os temas circundam essa ideia da ação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, da liderança cristã. Envolve muito a questão do devocional pessoal, mas também a questão da liderança, do exercício do ministério. E aí são um conjunto de 3 obras fantástico. Uma delas eu já havia lido, né? Mas aproveitei para reler e vou indicar para vocês as 3. Você pode, claro, adquirir este livro que contém as 3. Paguei R$ 25,90, foi fantástico, uma promoção, então vale muito a pena. Vocês repararam que eu tagueei bastante. Se você não sabe o que é isso, o que é taguear, eu vou te recomendar a me acompanhar no meu curso sobre o cristão e a leitura, que a gente vai ter essa indicação de como fazer tagueamento dos livros, fazer fichamento dos livros, fazer fichamento das obras, para você entender como você pode otimizar a sua leitura. Não vou adiantar agora no curso, porque para fazer você ir lá buscar esse vídeo e aí continuar me acompanhando no curso que a gente está ministrando lá, tá bom? Lá não, aqui no canal, né? Mas olha só, vamos começar. A primeira obra é a obra do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. Se você não teve a oportunidade de ler essa obra ou de assistir a pregação sobre essa obra, as duas coisas são fantásticas. Recomendo inclusive que você assista a primeira pregação, está disponível no YouTube ou no site do pastor orvalho.com, se não me engano, do pastor Luciano Subirá. E a partir da pregação você vai atrás do livro e vai ter um aprofundamento muito maior, uma base bíblica bem interessante. Vale a pena, sim. Por quê, Júnior? Por que vale a pena? Porque o livro ele vai fazer uma confrontação, uma provocação acerca das suas motivações para servir a Deus. E ele já começou muito bem, porque ele começa logo na sua primeira página, fazendo uma citação do C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples, em que ele diz assim: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdade, tem infinita importância. O que ele não pode é ser de moderada importância. E isso é importante porque vai te confrontar a ver qual é o motivo de você servir a Deus. Eu tenho um desafio que eu geralmente lanço à igreja, e já falei várias vezes em vários lugares em que fui ministrar, a mesma coisa. Se Deus dissesse do nada, enjoei do inferno, enjoei de tudo, vou pegar o diabo, pendurar ele pelo dedão e mandar ele para outro canto da dimensão do multiverso. Brincando, tá? Mas mando o diabo para longe, aniquilo tudo de uma vez, acaba tudo de uma vez e vou escancarar as portas do céu. A partir de agora, quem morrer vai direto para o céu, não importa o que tenha feito na vida. Se Deus fizesse isso, responda sinceramente, em seu coração. Você continuaria indo para a igreja, fazendo as coisas que você faz, servindo a Deus do jeito que você faz e se ausentando do mal, do pecado, buscando uma vida em santidade do mesmo jeito que você está fazendo agora? Se a sua resposta é sim, beleza, você se relaciona a Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele faz ou pelas promessas que Ele faz, tanto de céu quanto de punição, inferno. Porém, se você respondeu, eu acho que eu ia cair na gandaia. Se você respondeu isso, meu irmão, a sua motivação para servir a Deus está errada. E talvez você precise, talvez não, você precisa aprender a conhecer a Deus e se converter de verdade. E você precisa conhecer Jesus. E aí você vai ter uma motivação correta.
O pastor Luciano Subirá faz esse desafio. Ele fala sobre essa questão de como Deus deseja que nós o busquemos. Tem uma citação muito interessante, ele diz assim: o interesse de Deus não está apenas no fato de o buscarmos, mas de como fazemos isso. Outra coisa que ele fala muito é sobre o que, como nos embriagamos, com que nos embriagamos. Brigamos com o vinho, em que há contenda, ou seja, tanto a questão do vinho mesmo, tanto a questão da bebedeira, do abuso do álcool, quanto a questão da contenda, do mexerico, daquilo que não edifica. A gente se envolve com isso? Será que, mais do que ser tentado, estamos sendo distraídos pelo diabo? E aí, por causa disso, acabamos não aproveitando as benesses do céu na terra, que é não só viver uma vida plena em termos materiais, mas também viver uma vida cheia do Espírito Santo? O que nos preenche? Qual é a nossa motivação? Como nos relacionamos com Deus? Existe uma lei que ele traz muito legal, chama Lei da Reciprocidade, e ele não envolve muito com a Lei da Semeadura, o que me deixou bastante contente. Ele não faz essa relação direta. A Lei da Reciprocidade é uma lei que nos aproxima de Deus, a partir do momento em que Deus também se aproxima de nós. Nós fazemos um encontro, literalmente. Nós projetamos a nossa vida em direção a Deus e Deus vem em nossa direção. E aí, a partir daí, aquilo que fazemos para Deus pela motivação correta, aquilo que fazemos para Deus, Ele nos retorna 100 vezes mais. Você pode ter certeza que quando nós nos entregamos a Deus, nós também recebemos de Deus uma grande porção. E isso não só envolve bênçãos, mas também envolve aprendizado, construção, desenvolvimento, relacionamento. O que Deus procura de nós? O que Deus quer de nós? Este livro vai fazer de forma bastante impactante estas perguntas e vale a pena lê-lo. Eu não vou antecipar as respostas. Leia Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. O segundo livro é um livro pequeno, até relativamente pequeno, do Hernandes Dias Lopes, Piedade e Paixão. A vida do ministro é a vida do seu ministério. E o subtítulo diz a temática do livro: a vida do ministro é a vida do seu ministério. Ele vai falar bastante sobre liderança, ele vai falar bastante sobre a questão de qual é o impacto que a igreja tem na sociedade. Se você quer, tem uma parte muito interessante, ele faz uma paráfrase a um texto, a uma frase do Albert Schweitzer, e ele usa, na verdade, outras palavras para dizer o que o Albert Schweitzer também disse. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. Albert Schweitzer diz que o exemplo não é a melhor maneira de influenciar uma pessoa, é a única. Então, basicamente, essas duas frases dizem algo parecido. O exemplo do líder, no caso, do pastor, no caso, do pregador, é a maior fonte de influência que a pessoa tem para a igreja, dentro da igreja. Não existe liderança neutra. Ou você é uma bênção para a igreja, ou você é um empecilho para a igreja. E isso ele é bastante categórico nisso. Tem uma parte muito interessante que ele diz o seguinte: a pregação com consistente exegese, sólida teologia e brilhante apresentação não glorificará a Deus, não alcançará os perdidos, nem edificará os crentes sem um homem santo no púlpito. Tanto Piedade e Paixão quanto o próximo livro que eu vou indicar, O Coração em Chamas pelo Espírito, do Wesley Duell, citam, e também o Até que Nada Mais Importe também faz referência. Há uma frase do John Wesley que fala: me dê 100 homens que amem acima de tudo a Deus e odeiem acima de tudo o pecado e não temam nada mais do que o pecado, e eu mudarei o mundo, eu abalarei o mundo. E essa frase é bastante impactante porque ela fala exatamente disso. Homens que se envolvam, homens que realmente se comprometam, fazem a diferença. O Hernandes Dias Lopes diz que se você quer ver um avivamento no mundo, acenda uma fogueira no púlpito. E isso é bastante forte. A vida de piedade, de paixão por Cristo, começa a partir da liderança. É lógico que isso apenas começa a partir da liderança, porque as ovelhas precisam se incendiar, mas se incendiam a partir da fogueira acendida no púlpito. Então vale muito a pena, você que é líder, você que está numa posição de liderança,
ler esse livro do Piedade e Paixão e avaliar qual é o seu nível de paixão pelo Evangelho, o seu nível de paixão por Cristo e o seu relacionamento. De novo, a palavra relacionamento aparece nesse contexto relacionado à espiritualidade. O terceiro livro, para esse vídeo não ficar tão longo, o terceiro livro dentro dessa coletânea é O Coração em Chamas pelo Espírito, do Wesley L. Duell. E aí esse livro eu acho que é o maior dos três e eu acho que é o que impacta mais. Porque, na verdade, o que acontece? Esse livro, além de ser um clássico, é um livro que traz muitas histórias. Então, quando você começa a cambalear na leitura, quando a leitura começa a se tornar ou repetitiva, ou então a trazer coisas que, às vezes, é do seu universo de conhecimento, ele traz um exemplo e uma história acerca de um avivamento, ou de algo que mudou a perspectiva, e aí aquilo ali te reaviva e te acende, te incendeia o coração para continuar a leitura. Então é um livro que você não para de ler, é um livro que realmente faz a diferença na vida. Vale muito a pena ler esse livro, tanto separado quanto dentro dessa coletânea que foi muito bem montada. Nesse livro ele vai falar sobre aspectos da vida cristã inflamada e cheia pelo Espírito. Um coração que se encontra em chamas, ele abala as estruturas do mundo e abala a sua sociedade. Ele vai falar sobre uma vida que é reavivada, e aí ele vai dar exemplos de avivamentos, no País de Gales, os avivamentos, o avivamento morável. Ele vai falar sobre vários avivamentos e vários contextos em que o poder do Espírito Santo se manifestou na história. Também ele vai falar sobre o poder do Espírito, sobre a questão do amor, sobre liderança que presta contas, a liderança que se envolve, a liderança do exemplo, também remetendo àquilo que o Hernandes Lopes também trata no Piedade e Paixão. Vai falar sobre a vida orante, a vida de oração. Nossa, essa parte também é maravilhosa. E eles citam demais o M. Bounds, inclusive eu preciso comprar livros do M. Bounds, porque é muito citado o M. Bounds, eu achei muito legal isso, deu uma boa referência. Fala sobre unção e integridade e é algo que impacta muito porque a unção faz toda a diferença. Eu já disse uma vez que se você me acompanha nas aulas no canal AD Prudente Oficial, nas aulas da IBD, você já me viu falando sobre essa questão do Jonathan Edwards, Pecadores na Mão de Deus Irado. É o sermão mais fantástico de Jonathan. Porém, não é o único. Porém, é o mais emblemático. E ele lê, com uma lamparina do lado, lê. Durante 4 dias ele fica em jejum e oração por aquele sermão. E ele simplesmente lê, um homem pálido, alto, magrelo, você não teria grandes condições de encantar ninguém. Provavelmente faria muita gente dormir se pregasse esse mesmo sermão palavra por palavra hoje. Porém, Jonathan Edwards, cheio da unção de Deus, ao pregar aquilo, abalou milhares de pessoas. As pessoas grudavam nas colunas do templo, as pessoas caíam ao chão, as pessoas se rastejavam para debaixo das cadeiras, porque aquela palavra, impactada pelo poder do Espírito, pela unção do Espírito Santo, fez uma diferença enorme naquele sermão. A mesma coisa acontece com o seu sermão. Não adianta nada você pregar maravilhosamente bem se não houver verdadeira unção do Espírito. Se o Espírito Santo não confirmar ao espírito das pessoas que quem está falando realmente é de Deus, esse sermão não terá grande impacto. Parecerá mais um discurso, talvez bem montado, talvez muito bem baseado, mas não terá verdadeira validade para realmente modificar vidas. Por isso é importante. Ele termina falando sobre esse enchimento e plenitude de espírito. E aí ele traz frases fantásticas. Não é à toa que ficou tão maciçamente tagueado esses livros, porque tem muita coisa aqui para retirar, muita coisa para rever, muita coisa para reler e para marcar e para gravar e até decorar. Tá bom? Então esses 3 livros são altamente recomendados a você. E essa é a indicação de hoje. Espero que tenha gostado. Deixa aqui seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque toda nova indicação você vai ser um dos primeiros a saber. E recomenda para os seus amigos, para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que elas possam ler mais,
ler melhor e livros de conteúdo que realmente tenham significância para suas vidas e modifiquem seus comportamentos, sua conduta e seu modo de se relacionar com Deus e com a sua palavra. Tá bom? Espero vocês para a próxima e até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço!